Olá pessoal, beleza? Vamos começar aqui a nossa última parte da instrução sobre a Lei de Crimes Ambientais, um resumo bem geral, sobre da legislação de crimes ambientais. Haja vista que falamos sobre pontos, tópicos aí que daria para a gente falar horas e horas sobre cada um desses assuntos, porém a gente fez aí um nivelamento, uma forma de demonstrar tão quanto abrangente é a Lei de Crimes Ambientais. Para quem é inscrito no canal, obrigado pela presença de vocês aí, Curte, compartilhe o nosso vídeo. Para quem não é inscrito ainda, se inscreva, ativa o sininho das notificações. É um segundinho, não custa nada e ajuda a gente aí a fortalecer esse canal, que é importante para muitas pessoas aí, Já que nós precisamos estar preparados para combater o crime ambiental e lutar pelo meio ambiente, seja na questão frente a frente, diretamente ao crime, seja na educação ambiental e assim por diante. Vamos falar agora aqui sobre o último tópico da Lei de Crimes Ambientais. O material está prontinho aqui já para vocês, ó. Lei de Crimes Ambientais, poluição e outros crimes. Eu vou fazer aqui algumas observações. E a próxima instrução, eu vou estar falando sobre os principais artigos, que foram cobrados em provas anteriores. E vamos encerrar com o exercício da banca CESP, correto? Ok, pessoal. O conceito de poluição é amplo e abrange todos os tipos de poluição. Poluição da água, do ar, da terra, visual e sonora. Ou seja, a poluição ela tem um aspecto abiótico, que de maneira geral afeta o meio biótico. O delito se constitui na poluição em níveis que possam vir ou que causem danos à saúde humana, o que possam vir a provocar a morte de animais, a destruição da flora. Então, o crime, ele parte do princípio que essa poluição provoque algum impacto ambiental, seja na flora, seja na fauna, ou até seja no próprio ser humano. Nesse caso, é o artigo 54 da LCA. Marquem aí o artigo 54, que diz que poluição é considerado crime quando ocorre em níveis que causam danos à saúde humana, Então, é uma questão de prova isso aí. O que diz o caput do artigo 54? Marquem aí no material de vocês. Aí abaixo do vídeo tem os tópicos que estão sendo tratados aqui nessa instrução. O artigo 54 diz o seguinte: causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar a danos à saúde humana ou que provoque a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, a pena é reclusão, não é detenção, tá, pessoal? É reclusão de 4 anos e multa. Então você vê que a poluição, que é um fator abiótico, embora provocado por ações antrópicas, que é o ser humano, não estamos falando de eventos naturais, estamos de eventos antrópicos. Então a poluição, ela é crime quando ela atinge o ser humano, a fauna e a flora. E a pena dela é de reclusão. Se o crime é culposo, a pena é de detenção e é de 6 meses a 1 ano e multa, Então, poluição, nós temos aí então as suas consequências, Vamos lá, a Lei 6938 de 81, vamos só fazer uma observação aqui, pessoal. Na Lei 6938 de 81, já define poluição como degradação da qualidade ambiental, resultante de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança ou o bem-estar da população. Então, a poluição, ela causa degradação da qualidade ambiental. Degrada o que? O solo, a água, o ar, que são elementos abióticos utilizados pelo ser humano, e assim por diante. Então, que podem prejudicar o bem-estar, a saúde da população, bem como criar condições adversas para atividades sociais e econômicas, que afetem desfavoravelmente a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, lancem materiais e energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos, tá? Esses 3 tópicos que eu falei aqui, a gente vai comentar lá na instrução de avaliação de impacto ambiental. Positivo? Para não delongar tanto aqui. A poluição destrói os mais diversos ecossistemas e seus efeitos devastadores são sentidos em todo o planeta. Eu falei que a poluição destrói mais diversos ecossistemas. Ontem um seguidor do canal perguntou
a diferença de bioma e ecossistema. Eu vou estar falando sobre isso na aula de ecologia, mas eu vou fazer um adendo aqui. O ecossistema, quando você fala de ecossistema, você está falando da parte mais ecológica do meio, né? Então, o ecossistema nada mais é do que um sistema resultante das interações entre o meio biótico e o meio abiótico, onde você consegue enxergar ou evidenciar a ciclagem de matéria e o fluxo de energia dentro de uma cadeia trófica. Esse é o conceito de ecossistema. Já bioma é um grande biossistema regional caracterizado pelo tipo de vegetação, devido a um grande processo de formação de evolução daquela vegetação. Então, ecossistemas e biomas são situações bem diferentes, onde bioma se caracteriza pelo tipo de vegetação e ecossistema caracteriza a ecologia, como se dá as populações e espécies que estão dentro daquela área, certo? Um seguidor do canal perguntou se era diferente de bioma de ecossistema. Sim, é diferente. Falei o conceito dos dois aí e vou dar uma instrução sobre isso também futuramente. As chuvas ácidas, aquecimento global, doenças respiratórias, destruição da camada de ozônio e o efeito estufa são algumas das características do meio ambiente poluído. Então, tá, beleza, o ambiente está poluído, quais são as consequências disso? Chuvas ácidas, aquecimento global e assim por diante. Pode ser questão de prova também para vocês, tá, pessoal? Muitas são as possibilidades de poluição e a lei de crimes ambientais, visando a manutenção e a sadia qualidade de vida, procura combater a poluição nas suas mais variadas formas. Quando ele fala que procura combater a poluição nas suas mais variadas formas, e me preocupando com a questão da qualidade, da sadia qualidade de vida, nos remete a pensar lá no caput do artigo 225 da Constituição, né? Então, a poluição dos recursos hídricos pode ser definido como qualquer alteração das propriedades da água que a torne imprópria para a utilização, quer dos homens ou dos animais e plantas. A poluição hídrica. Em geral, a causa é causada pelo lançamento de detritos orgânicos ou minerais na água, que causam degradação do ambiente, não importando se a contaminação atinge águas superficiais ou subterrâneas, tá? Então aí você tem, geralmente o crime de poluição hídrica, quando se trata de poluição, ele é o mais que se destaca mais, né? As empresas com seus rejeitos, as instalações clandestinas sanitárias e por aí vai. Para a configuração do crime, a poluição tem que ocorrer nos níveis que causem danos à saúde humana, aos animais e plantas, tá, pessoal? Então, você que está lá na hora de fazendo a ocorrência ali, você está ali fazendo ali um relatório, um diagnóstico ambiental rápido do local onde houve a situação, já fica com isso em mente. O crime é de poluição. Então, para caracterizar o crime, tem que haver danos à saúde humana, à fauna e à flora, tá? Tipo de poluição, poluição atmosférica, poluição do solo. A poluição atmosférica é a mais comum, ela se caracteriza pelo lançamento no ar de substâncias danosas ao meio ambiente em geral, pela emissão de gases e produtos tóxicos. Segundo Freitas et al. 98, é considerada de maior relevância para a saúde humana. Para ele, o aquecimento global, inversão térmica, efeito estufa, buraco na camada de ozônio e chuva ácida são as consequências desse tipo de poluição, né? Então, a poluição atmosférica se caracteriza mais aí, em situação que prejudica o ser humano, né? Até porque as emissões de gases ocorrem o tempo todo por atividades antrópicas. Poluição do solo se caracteriza pela contaminação da terra por rejeitos perigosos, que sejam líquidos ou sólidos, como lixo, produtos tóxicos, agrotóxicos, dentre outros, né, pessoal? A LCA disciplina que, dependendo do resultado da poluição, a pena pode chegar aos 5 anos de reclusão, se, questão de prova, anotem aí, tornar a área urbana ou rural imprópria para a ocupação humana, causar poluição atmosférica que obrigue a retirada, mesmo que momentânea, de populações afetadas. 3. Causar poluição atmosférica em níveis que causem danos diretos à saúde da população. 4. Causar poluição hídrica de tal forma que impeça o fornecimento de água para a população. 5. Impedir e dificultar o acesso às praias. 6. Ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos, gasosos
ou detritos, óleos e substâncias oleosas e em desacordo com as exigências estabelecidas em leis e regulamentos. E por último, deixar de adotar medidas de segurança para evitar riscos ao meio ambiente. Então essas 7 observações aí, segundo o que a gente interpreta, né, com a legislação, é que são situações que podem chegar a 5 anos de reclusão, certo? Substância tóxica, marca aí artigo 56 da LCA. Trata-se do controle de substâncias tóxicas perigosas ou nocivas à saúde humana e ao meio ambiente. Caput do artigo 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica perigosa ou nociva à saúde humana, ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis e nos regulamentos, pena, reclusão de 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem abandona os produtos e substâncias referidas no caput anterior ou utiliza em desacordo com as normas de segurança. Vou falar questão do agrotóxico, vamos falar sobre isso depois. Parágrafo 2º. Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a pena é aumentada em 1/6 a 1/3. Tá? Questão de prova isso aí, pessoal. Você pode colocar aqui. Se o produto ou a substância for agrotóxico, a pena pode ser aumentada de 1/6 a 1/3. Está errado. Tá? O agrotóxico está previsto aqui no parágrafo 1º e o parágrafo 2º falando de questão radioativa e nuclear. 3. Parágrafo 3º. Se o crime é culposo, a pena é detenção e 6 meses a 1 ano e multa. Certo? Este artigo prevê a punição de até 4 anos de reclusão para quem agir em desacordo com a licença ambiental concedida ou com as normas de segurança exigida. Dentre as substâncias podem se destacar venenos, combustíveis, explosivos, agrotóxicos e produtos radioativos. Então, quais são as substâncias que abarca aí esse artigo 56, tá? Fiquem atentos com isso aqui, pessoal. Questão de prova, tá? Substâncias são venenos, combustíveis, explosivos, agrotóxicos e produtos radioativos. Na hora da prova ali, você pode pensar, combustível? Como assim? Acho que não. Aí você cai. Né? Então tem que ter muito atento, ficar muito atento com isso aí. Aí o CESP troca uma palavrinha por outra, já era. A lei visa a proteção da saúde humana e do meio ambiente e não se exige para a caracterização do meio o dano efetivo ao meio ambiente. Basta não observar as normas de segurança do produto específico. O cara não observou as normas que tem que seguir ali, já está infringindo ali a legislação. Ah, mas tá tudo certinho, tudo embalado, arrumadinho. Mas no procedimento de aplicação, no procedimento de transporte, de armazenamento, tá? Exemplo disso é o cuidado que se deve ter com os agrotóxicos. Depois de utilizada a embalagem, não pode ser jogada no lixo. Ela deve ser devolvida ao comércio para a remessa de fabricante, que é a logística reversa. E o material nuclear também tem normas específicas sobre o seu manejo. Então, nesse contexto, resumindo, poluir o meio ambiente é crime. Vamos avançar aí. Outros crimes agora, pessoal. Tópico outros crimes. Ok, outros crimes. Fiz algumas observações também para vocês aqui. Bom, a LCA, ela prevê que são crimes contra o patrimônio cultural, por exemplo, destruir, inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalações científicas ou similar, protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, e também alterar aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida, certo? Então, isso é crimes relacionados a patrimônio cultural. Crime contra o patrimônio. Tópico: crime contra o patrimônio. A LCA visa a proteção e a preservação e a integridade do patrimônio histórico, artístico e arqueológico. O decreto número 25 de 1937 define que constitui patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto de bens imóveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público
quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer ser por especial valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico. Então, danificar bem tombado é crime, correto? Isso aqui é uma perguntinha dessa na prova para vocês. Definir bem tombado é crime? Correto, é crime sim. Qualquer alteração das características de bens protegidos só pode ser realizada com autorização de órgão ambiental competente. O crime que prevê reclusão de até 3 anos se consuma com efetiva alteração dos aspectos ou estruturas do bem ou local, correto? O crime contra o patrimônio cultural é pinchar, grafitar ou por outro meio confiscar edificações ou monumentos urbanos. A pena pode ser de 3 meses a 1 ano de multa. O parágrafo único diz que se o ato for realizado em momento ou coisa tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção e multa. Esta é uma das inovações da Lei de Crimes Ambientais. A pinchação passou a ser crime e a lei cuida de proteger os aspectos estéticos, a paisagem urbana contra a poluição visual. Poluição visual, pessoal. Isso aí, acho que se não me engano, foi questão de prova também. A Lei de Crimes Ambientais proíbe a construção em determinados locais devido ao seu valor intrínseco em prol da coletiva ação ao meio ambiente e prevê que são crimes contra o ordenamento urbano. Primeiro, promover a construção em solo não edificável ou no seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, estatográfico ou monumental, sem autorização de autoridade competente ou em desacordo com a concedida. Para Prado, 2005, esse autor diz que ensina que a ordenação do território visa o desenvolvimento socioeconômico equilibrado das regiões, a melhora da qualidade de vida e a gestão responsável dos recursos naturais, que é a proteção do meio ambiente, através da utilização racional do território. Para ele, o dispositivo legal visa proteger a ordenação do território com ênfase conferida ao patrimônio cultural, artístico e arqueológico. Isso aqui é uma visão do autor para 2005, no que concerne, ao crime contra o ordenamento urbano. Então, finalizando aqui a nossa instrução, pessoal. Mineração irregular. Tópico: mineração irregular. A Lei de Crimes Ambientais trata da atividade de extração ilegal de minerais, que são pedra, cal, areia, cascalho, argila, saibro, dentre outros. Há uma diferença entre minerais e minério, tá, pessoal? Minerais é o que a lei traz aqui, que é o artigo 44, né? Pedra, areia, cal, etc. Essa é a questão de minerais. Minério, a gente está falando só é fácil de você entender. Mineral é que não tem valor econômico, né? Os minerais não têm valor econômico. Vamos colocar assim. Já o minério que tem valor econômico, você pega lá, por exemplo, ouro, níquel, prata, diamante e assim por diante, né? Então, na Lei de Crimes Ambientais prevê a questão dos minerais. Artigo 44. O artigo 44 e 55, tá? O que diz o caput do artigo 44? Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 55. Executar pesquisa, lavra, extrair recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença em desacordo com a obtida, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. O que vai acontecer nessa situação? Você vai chegar no local que vai ter, por exemplo, ali o crime de extração de minério, né? Então ele vai ter que ter uma licença ambiental do órgão estadual, do município, mais uma licença do DNPM, né? Que no caso hoje é a ANM, a Agência Nacional de Mineração, correto? Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área de pesquisa explorada nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão competente. A extração de minerais sem licença é crime. As licenças ambientais são exigidas para a extração mineral. Se a extração for realizada sem licença,
de operação crime descrito estará ocorrendo. Portanto, existe a licença de operação LO durante a fiscalização. Essa situação de licença, né, LI, LO, LP, eu vou estar falando para vocês também na instrução sobre licenciamento, que é a resolução do CONAMA 237/97. O objetivo é proteger a qualidade do ambiente vegetais, pois a ausência e retirada predatória de minerais causa danos irreversíveis, erosão, assoreamento dos rios, empobrecimento do solo, dentre outros. É muito comum a retirada de minerais do leito dos rios através das dragas clandestinas que destrói todo o ambiente aquático. As cascalheiras clandestinas destroem toda a vegetação do solo, causando danos irreversíveis para a natureza. Deixei aí 2 exemplos para vocês dessa situação do crime. Quando houver o crime ambiental, para que o agente possa caracterizar corretamente o dano de sua execução, é importante que o local da ocorrência seja preservado, tá, pessoal? Isole o local para que possa a perícia aí do Ministério Público ou do órgão ambiental competente possa, então, constatar isso aí. O tópico crimes contra a administração ambiental. O artigo 66 e 67 da LCA tratam dos crimes contra a administração ambiental que se caracteriza quando o funcionário público, primeiro, fizer afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informação ou dados tecnicamente científicos em procedimentos de autorização de licenciamento ambiental. 2. Conceder licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais para as atividades e obras e serviços cuja realização depende do ato autorizativo do poder público. A lei visa proteger a administração pública e o meio ambiente. O exercício irregular da função administrativa, o autor desse crime é somente funcionário público, tá, pessoal? O Código Penal define funcionário público como aquele que, mesmo transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Ambos os crimes envolvem fraudes de licenciamento ambiental. O artigo 68 e 69 da LCA encerram os crimes praticados contra a administração ambiental, que é deixar aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir a obrigação relevante ao interesse ambiental e obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público no trato das questões ambientais. Nesses crimes, o autor deixa de ser exclusivamente servidor público e passa a ser qualquer pessoa que tem a obrigação ambiental de cumprir que tente pedir o serviço dos agentes de fiscalização. Então, chegou na fiscalização, o cara tentou impedir seu serviço ali, já tem um artigo aqui específico para ele, correto? Impedir ou dificultar a ação fiscalizadora ambiental é crime, tá, pessoal? Resumindo aí essa última instrução nossa, nós vimos que causar poluição de qualquer natureza é crime, desde que ocorra em níveis que causem danos à saúde humana, aos animais e às plantas. 2. As substâncias tóxicas, perigosas, nocivas à saúde humana, ao meio ambiente, tem controle especial quanto à sua comercialização, guarda e utilização. 3. Danificar ou alterar bem especialmente protegido é crime. 4. A pichação é crime. 5. A extração de minerais sem licença é crime. 6. A emissão de licenciamento em desacordo com a legislação ambiental é crime. E por último, impedir ou dificultar a ação fiscalizadora ambiental é crime. Com isso, encerramos aqui a nossa última instrução sobre a lei de crimes ambientais, visando trazer uma explanação técnica, alguns tópicos ecológicos e também texto de lei para vocês e apontando alguns tópicos que são cobrados de concurso público. É isso aí, pessoal. Vamos ficar por aqui. Próxima instrução a gente vai falar para vocês, vai trazer no texto de lei um estudo que eu fiz, um levantamento que eu fiz dos principais tópicos que já caíram em questões de concurso da área ambiental. E vamos responder alguns exercícios também da Banca CESP. Muito obrigado. Curte o vídeo aí, compartilhe com os colegas. Muito obrigado.